obrigado por tudo que vimos e ouvimos. Te damos graças porque tudo é obra do Teu Espírito Santo no nosso meio. Nós cremos, ó Deus, que muito mais o Senhor ainda fará em nós e através de nós. Mas, Pai, não podemos deixar de ir para casa sem antes ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é que alimenta, a Tua palavra é que nos ilumina, é Sua palavra que tira todas as nossas dúvidas e nossos questionamentos. Tudo que vimos aqui nos alegrou, ó Deus, mas muito mais nos alegrará saber que nesse momento, na experiência individual dos meus irmãos, o Senhor falará com cada um de uma maneira específica. Fala conosco, Senhor, precisamos muito ouvir a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Nós vamos terminar a série de mensagens que viemos pregando já há alguns meses, 2 meses, e hoje eu vou encerrar com essa última palavra dessa série. Amém, irmãos? Quantos têm sido abençoados com essas palavras? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, Ele limpa, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Amém, irmãos? São 7 mensagens que nós ministramos, e essa é a 7ª, acerca do caráter e da obra do Senhor Jesus. No Evangelho de João, o Senhor, Ele fez essas 7 declarações. Quem lembra? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje Ele diz aqui para nós: eu sou a videira verdadeira. Quando o Senhor Jesus disse: eu sou a videira, eu sou todas essas qualidades e tudo isso que Ele acabou de elencar aqui, Ele estava afirmando que Ele era Deus. Interessante é que no próprio Evangelho de João, Jesus ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Evangelho de João capítulo 1 diz: Ele estava com Deus, Ele era Deus, e esse que era Deus, estava com Deus, habitou entre nós, e vimos a sua glória. A palavra do Senhor também diz lá no Antigo Testamento, quando o próprio Deus se revelou a Moisés, Ele disse: Moisés, eu sou o que sou. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus usa a mesma expressão: eu sou. Então, irmãos, não é coincidência, não é algo que combina, é a revelação do Senhor Jesus como verdadeiro e único Deus. Amém, irmãos? Algumas pessoas têm dúvida: pastor, quando eu vou orar, eu oro para Deus, eu oro para Jesus, eu oro para o Espírito Santo, eu oro para o Pai, eu oro para o Filho. Irmão, você pode orar para os 3, porque os 3 são um. Amém ou não?
Você orando para o Pai, você está orando para o Filho, está orando para o Espírito Santo. Amém? Isso é um mistério. Pastor, como que pode um ser três e três serem um? Isso é o mistério da divindade. E o que é um mistério, irmãos? O mistério é tudo aquilo que a nossa mente não consegue alcançar. Isso é um mistério. Mas esse mistério que estava oculto na eternidade se revelou a nós, se veio em carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não é mais um mistério incompreensível. O Espírito Santo que está em nós nos faz compreender as verdades de Deus. Amém? Então, para que a gente pudesse o conhecer ainda mais, Ele se revelou. Na verdade, se a gente pudesse, não é, traduzir essa revelação do Senhor como eu sou, nós poderíamos dizer, Ele está querendo dizer para mim e para você: eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você precisa. Somente em Jesus nós podemos encontrar a verdadeira satisfação. Amém ou não? Somente em Jesus. Muitas pessoas hoje no mundo procuram em tantos lugares satisfazer o vazio que eles têm dentro de si. A Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Deus colocou dentro de nós um espaço que só Ele pode preencher. As pessoas lá fora tentam preencher com vício das drogas, com bebidas, com esportes, tentam preencher com trabalho, trabalhando incessantemente, tentam preencher com as riquezas, mas vivem insatisfeitos. Mas só o Senhor Jesus pode preencher esse vazio que você sente no seu coração. Se você precisa de pão, se você está com fome, Ele é o pão. Se você está em trevas, Ele é a luz. Se você está com medo, Ele é a porta que te protege do salteador. Se você está sem suprimento, Ele é o bom pastor. Se você está vivendo num momento de morte, Ele é a ressurreição e a vida. Se você não sabe para onde ir, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você está vivendo uma vida estéril, infrutífera, Ele está dizendo para você e para mim nessa noite: eu sou a videira verdadeira. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Agora, por que essa expressão videira verdadeira é importante? E por que o Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira? Por que, irmãos? Por que Ele não disse simplesmente: eu sou a videira? Por que Ele não disse simplesmente: eu sou uma videira? Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Porque na verdade o público que estava ouvindo o Senhor Jesus naquela época era um público judeu. Era o público, né, do povo de Israel. E para o povo judeu, falar de videira tinha um significado muito grande. Porque na verdade a videira para o povo de Israel era uma das plantas mais nobres, porque simbolizava o próprio Israel. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 5, versículo 7, que Israel era a vinha do Senhor dos exércitos. Israel era a vinha. O povo de Israel era a vinha que o Senhor dos exércitos tirou do Egito e plantou em Canaã. No meio de todos os povos, Israel era a videira. E como vinha e como videira, o povo de Israel deveria dar frutos. Deveria sinalizar o verdadeiro Deus. Deveria falar e seguir os mandamentos de Deus. Mas esse povo, o povo de Israel, ao longo do tempo, do caminho, em vez deles darem frutas ou frutos bons ou uvas boas, eles deram uvas bravas, como diz a palavra. Eles falharam. Eles deixaram o propósito de Deus. Aí Jesus fala: olha, eu sou a videira verdadeira. E hoje, o meu Pai, que é o agricultor, ele não tem mais essa vinha exclusiva de um povo só. Hoje, todo aquele que é enxertado na videira se torna parte desse povo, dessa vinha, desse jardim de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Então, eu e você, nós somos parte, nós somos essa vinha.
Nós somos esse jardim de Deus regado, cuidado pelo Senhor. Por isso que o Senhor está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então, irmãos, eu quero dizer para você, é um grande privilégio você ter sido escolhido por Deus. Porque Ele disse, não foram vocês que me escolheram, eu é que escolhi a vós, para que vades e des fruto, e que o vosso fruto permaneça. Não foi você que quis estar aqui hoje, não foi você que quis vir a um culto, não foi você que quis entregar a sua vida para o Senhor, não. Você só respondeu a um chamado do Senhor. Você era um tronco morto, seco, mas Ele enxertou você na videira, e a vida dessa videira flui agora dentro de você. Quantos podem dar glória a Deus por isso? E pastor, o que nós podemos aprender com a videira? 3 coisas. Número 1, o que nós aprendemos com essa declaração do Senhor, irmãos? Primeiro lugar, nós aprendemos, isso aqui tem que servir para você, para sua família, seus filhos, para a igreja do Senhor. Primeiro lugar, o que nós aprendemos com a declaração do Senhor Jesus, com essa perspectiva dessa nova aliança, desse povo que o Senhor fez para si, que é a igreja do Senhor, para mim e para você. Número 1, que o nosso propósito é a frutificação. Diga, frutificação. Fala para o seu vizinho, fala, o seu propósito é a frutificação. Você tem que frutificar, você vai frutificar. Olha o que ele diz aqui, irmãos, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, mas todo aquele que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que produza o quê? Pouco fruto? Não, para que produza mais fruto ainda. Nós estamos aqui para cumprir os sonhos de Deus, amém, irmãos? Nós estamos aqui para trazer a glória de Deus, a glória para o seu nome. Isso vai acontecer através de uma vida frutífera, isso vai acontecer através da sua vida. Jesus é essa videira verdadeira. Israel não é mais essa videira, mas o Senhor Jesus é a videira. E os sinais que nós podemos encontrar na vida daqueles que está ligado à videira são os frutos. As pessoas podem olhar para você e ver frutos, amém ou não? Se você está ligado à videira, os frutos serão uma evidência. Interessante aqui, o Pai deseja que nós possamos dar mais frutos. Por isso que ele diz, o Pai é o agricultor, e o agricultor da videira, da vinha, se chama viticultor, sim ou não? O que é viticultor? É o especialista em trabalhar com a vinha, com a videira, e ele trabalha para que os seus filhos frutifiquem. Se tiver que cortar, ele corta. Se tiver que limpar, ele limpa. Se tiver que levantar, ele levanta. Mas ele vai fazer com o objetivo que a gente possa produzir mais fruto. Romanos 15:1 fala, o Pai é o agricultor. Interessante é que o agir de Deus na nossa vida é assim, irmãos. Muitas vezes a gente não entende o agir de Deus. Muitas vezes Deus está trabalhando na sua vida e você está pensando que é o diabo. Muitas vezes algumas coisas estão saindo da sua vida e você pensa que é o diabo que está tirando. Muitas vezes a gente passa por um momento ruim e a gente pensa, está repreendido, mas muitas vezes é o próprio Senhor trabalhando na nossa vida. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, amém, irmãos? Então a gente precisa entender isso. Ah, pastor, mas como é que Deus trabalha? Interessante aqui no grego, essa palavra cortar no grego, ela é originalmente, ela é airo. Airo. A palavra diz, o Pai é o agricultor e ele corta, ele limpa. E esse cortar no grego é airo. E airo significa levantar, tomar para si e levantar. É a imagem de um agricultor que se abaixa para pegar um ramo da videira e levantar. A videira, para quem não sabe, é a parreira de uva, irmãos. Quem já viu uma parreira de uvas na casa de alguém? Já viu que a parreira, ela cresce, mas ela precisa estar sustentada por uma haste. Quem já teve parreira em casa aqui? Levanta a mão. Ela precisa estar sustentada por madeiras, ela precisa estar suspensa. Por quê? Porque naturalmente a tendência dela é crescer para o chão. É crescer para baixo. Então ele tem que levantar a parreira. Então quando ele fala assim, o viticultor, o pai que é o agricultor, ele levanta esse ramo. Porque se aquele galho crescer para baixo, o que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer que vai pegar muita poeira na folha da parreira. E se chover vai fazer muita lama.
E se aquela lama ficar na folha da uva, da parreira, vai mofar e vai parar de dar fruto e pode até morrer e fica inútil. Então o que o viticultor faz? Ele não corta e joga fora. A Bíblia fala que quem não está ligado na videira, esse é cortado e lançado fora. Agora, quem está ligado na videira não é lançado fora, mas é levantado pelo Senhor. É o viticultor que vai lá no chão, levanta aquele galho que estava caído, que estava prostrado, e vai levantando, e vai afirmando, e vai limpando, para que ele possa dar mais fruto. Esse é o ensino da palavra de Deus. Todo o tratamento de Deus é para levantar o galho, é para limpá-lo, é para ajudá-lo a dar frutos novamente, por mais triste que pareça. O agir de Deus na sua vida é para o seu bem, meu irmão. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Sabe, há muitas pessoas que, apesar de estarem ligados na videira, não estão produzindo mais frutos. Por quê? Estão desmotivados, estão abatidos, estão desanimados. São galhos que cresceram, mas foram levados ao chão. Há muitas coisas que querem te colocar no chão, há muitas coisas que querem impedir a tua frutificação. Nós não podemos deixar, irmãos, que o pecado e as circunstâncias da nossa vida nos coloquem para baixo, nos impeçam de frutificar. O Senhor quer aplicar o tratamento dele na sua vida nessa noite. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor quer levantar esses ramos que estão caídos. Por isso que ele fala, o Pai airo, o Pai levanta. Amém ou não? Isso aqui é muito importante. Por isso que quando nós olhamos com essa perspectiva, nós não podemos simplesmente descartar os irmãos que estão no chão. Nós não podemos simplesmente deixar de lado, porque o próprio agricultor não deixa de lado. O próprio agricultor não joga fora. Por quê, irmãos? Porque a visão do agricultor é o seguinte: ele pode estar caído agora, ele pode estar no chão agora, mas dentro dele tem um potencial de vida. Eu vou levantar ele e ele vai voltar a dar frutos para mim e vai glorificar o meu nome. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso, irmãos? E ele vai levantar. Ele vai pegar esse galho e vai amarrar com os demais galhos que precisam ser amarrados, porque na parreira é assim, você pega um galho, junta com o outro e vai firmando ele. Ele vai fazer isso com a gente, vai fazer isso com você, para que você possa dar mais frutos. E nós temos que ter essa visão, é a visão do propósito, da frutificação. Precisamos olhar para os irmãos com a visão do Senhor. Cada pessoa temos que olhar com a ótica de Deus. Deus vê o nosso potencial. Para isso ele vai te limpar, ele vai podar, ele vai te levantar. Por isso que Paulo fala que nós não podemos olhar a ninguém segundo a carne. 2 Coríntios 5,16 diz: a ninguém conheçamos segundo a carne. Nós temos que olhar segundo o Espírito, irmãos. Nós temos que olhar com os olhos espirituais. Nós temos que ver que é só um ramo que está caído, mas ainda é um ramo precioso para o Senhor. Ah, se todo mundo se enxergasse assim. O diabo tem pisado em muitos ramos. O diabo tem conseguido desanimar muita gente mais ainda, porque não conhece a revelação das Escrituras. Ah, Deus, você não presta mais, você não serve mais. Não! Nós precisamos deixar o Senhor nos levantar. Quantos podem dar glória a Deus? Deus vai te levantar nessa noite. Deus já está te levantando nesse momento. Essa palavra já está te levantando. O propósito de Deus é a nossa frutificação. O interessante é que depois que Jesus falou sobre a videira, ele pegou um galho seco e explicou para os discípulos, não é, como que é esse processo. O viticultor, ele sabe como trabalhar. E interessante é que o viticultor, ele sabe que se ele deixar as parreiras soltas, livres, elas vão dar muitas folhas. E essas folhas, elas em algum momento, elas vão impedir a luz do sol de chegar até aos ramos que já têm os seus brotos. Então, uma vez por ano, o viticultor, ele vai e poda. Ele vai e vai abrindo um pouco para a luz do sol entrar. Olha que interessante isso.
E tem um processo. Primeiro ele remove os brotos, são 4 etapas nessa poda. Ele remove o broto, né, morto, que já estava sem vida, sem a luz do sol, ele remove. Ele garante que o sol chegue aos galhos que estão cheios de frutos. Ele corta a folhagem que impede a produção dos frutos. E ele corta os brotos desnecessários. Podem parecer até viçosos, mas ele vai cortando e vai podando. Sabe como Deus trabalha na nossa vida, irmãos? Nesse processo, como eu falei semana passada, lembra que a nossa vida não é feita de eventos? Lembra que eu falei? Lembra que eu falei na semana passada que nesse processo a Bíblia diz que uma árvore boa não pode dar bons frutos e uma árvore má não pode dar bons e uma árvore boa não pode dar maus. E cada um dá o fruto segundo a sua espécie. Ele também disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, entende? Ou seja, para dizer Senhor, Senhor, em qualquer evento você pode dizer Senhor, Senhor. Agora, irmãos, para dar fruto é preciso passar por um processo. E nesse processo, ou ele vai disciplinar, ou ele vai podar. Quando Deus disciplina, Ele está tratando com o pecado na nossa vida, que está nos impedindo de dar frutos. Vou repetir. Quando Deus disciplina, Ele está cortando, aí literalmente, Ele está tirando coisas na nossa vida que nos impedem de frutificar. Mas quando Ele poda, Ele trabalha para a gente dar mais frutos. Entende o que eu estou dizendo? Não é que você não esteja frutificando, mas a poda é para a gente dar mais. Ou seja, a disciplina trata com o pecado, mas a poda trata com a nossa vida. A disciplina é para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho. E a poda é para nós sermos mais produtivos. Aquilo que vai nos fazer pecar e nos desviar do propósito, aquilo que é errado, Deus trata, Deus tira. Mas quando nós estamos fazendo algo certo, Ele poda para a gente continuar frutificando. Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque a palavra diz: se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Porque é melhor você ir para o céu com o olho do que ir para o inferno com os dois. Então tem muita coisa que não foi o diabo que tirou da sua vida, foi Deus que tirou da sua vida. Às vezes você acha que perdeu, mas na verdade você ganhou. Entende o que eu estou dizendo? Relacionamentos, até empregos, até situações da nossa vida que aparentemente eram boas, mas estavam impedindo você de frutificar. Portas que se fecharam e você não entendeu o porquê. Não que você recebeu e você não entendeu o porquê daquele não, mas é o quê? É um agir de Deus na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por quê, irmãos? Porque Ele quer que você frutifique. Amém ou não? Então, o nosso propósito é a frutificação. Em segundo lugar, quando nós estamos ligados na videira, nós precisamos entender que Jesus é a única fonte da frutificação. Interessante que ele diz aqui no versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele diz: eu sou a videira, eu sou a única fonte de vida, e quem permanece nele, obedece a palavra dele, dá fruto. E tem mais, a oração é respondida. Tudo quanto pedires em meu nome, o Pai vos concederá. Está aí o segredo para ter orações respondidas. É compreender a revelação da videira, é ser levantado pelo Senhor, é deixar ser tratado pelo Senhor, e é ter o Senhor como única fonte da sua vida. A fonte aqui fala de sustento, fala de vida, fala de crescimento, fala de produção de folhas, de flores e de frutos. Gênesis capítulo 49, eu gosto muito desse texto, eu ganhei revelação nesse texto, conversando com meus irmãos, pastor Humberto, a gente um dia, numa devocional, a gente leu esse texto aqui, como que é interessante. Gênesis 49, 22, diz assim: José é um ramo frutífero, junto à fonte, e os seus ramos correm por sobre os muros. Por que José é um ramo frutífero? Porque ele está junto à fonte.
Meu irmão, a sua vida só vai ser uma vida produtiva financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, se você estiver ligado à fonte. Simples assim, é simples, é simples. É igual você desconectar da tomada. A tomada ali está ligada à fonte de energia. Se você desconectar, você vai morrer, você vai apagar. Então o que ele está dizendo, você tem que estar ligado à fonte. E a fonte é o Senhor, amém, irmãos? E olha só, e esses ramos se estendem por sobre os muros. Quem está ligado à fonte, nada consegue parar. Não tem muro, não tem obstáculo, não tem crise, não tem dificuldade, não tem barreira que vai impedir você de avançar. Por que você não avançou mais? Talvez é porque você só está perto da fonte, mas não está conectado à fonte. Entende o que eu estou dizendo? Você só é amigo da fonte, gosta da fonte, mas ainda não tem um compromisso com a fonte, que é o Senhor Jesus. O dia que você entender isso, suas orações serão respondidas, você prosperará e frutificará. Agora, estar conectado à fonte tem dois aspectos. O primeiro aspecto é da vida social, porque já reparou que numa árvore, os galhos eles estão conectados com outros? Isso fala da nossa comunhão com os irmãos. Cristo é a nossa árvore principal, mas nós precisamos das conexões com outros galhos, para que a seiva daquele caule, daquela árvore chegue até nós. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando você está conectado com os irmãos, quando você está vivendo a vida da igreja, quando você está em comunhão com os irmãos, a vida de Deus que flui no corpo de Cristo vai até você. Aí vai ter riqueza, vai ter provisão, vai ter saúde, porque a vida de Deus só está no corpo de Cristo, na vida da igreja. Por isso que não adianta, pastor, eu quero ter uma vida próspera e abençoada, mas domingo eu fico em casa, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ter comunhão com ninguém, eu não quero ir para a célula, eu não quero fazer curso, eu não quero estar envolvido com nada. É Cristo sim, igreja não. Não dá. Não dá. Entende o que eu estou dizendo? Não é só meu trabalho, é só meus projetos. Não, meu irmão, você tem que se envolver de algum jeito. O segredo da sua prosperidade financeira está na dimensão do seu envolvimento com Cristo. Está na dimensão do seu envolvimento com a igreja. Ali está a seiva, ali está o alimento, ali está a fonte. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Sabe, mas a gente tem que ter esse contato, porque a palavra diz, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, porque ali, naquela comunhão, naquela reunião, eu libero a vida e a bênção para sempre. O diabo quer te tirar da presença dos irmãos. O diabo quer te tirar da comunhão. Ele quer fazer você ver os defeitos da igreja. Ele quer fazer você se entristecer. Isso é uma estratégia para te afastar. Mas você tem que entender, eu tenho que estar em contato, eu tenho que estar conectado com os outros ramos. Amém ou não, irmãos? Então nós temos que entender isso. É o aspecto social, o aspecto comunitário. Agora tem um aspecto que é um aspecto mais pessoal, que é a vida devocional. A palavra diz que ter Jesus como fonte é ter intimidade com Ele, é ter comunhão com o Senhor. Ou seja, aqui está falando, irmãos, da nossa vida particular, aqui está falando da nossa vida de oração, aqui está falando da nossa vida com Deus, longe da coletividade, agora na individualidade. Orar aqui é fácil, cantar aqui é fácil, ler a Bíblia aqui é fácil, mas nós temos que desenvolver esse hábito no nosso dia a dia. Entende o que eu estou dizendo? Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, eu não posso apenas viver uma vida cristã dentro das quatro paredes. Ou seja, eu tenho que depender do Senhor. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: eu estou procurando pessoas que não querem apenas fazer coisas para mim, mas querem mais de mim. Precisamos permanecer nele, ligar-se intimamente com Ele. Amém ou não? Isso vai falar de atitudes práticas. Atitudes práticas. Como? Levantar cedo para meditar na palavra. A palavra diz que o povo de Israel, ele colhia o maná antes do sol nascer. O maná representa o quê? Palavra de Deus. Já pensou você desenvolver um hábito que das 5:30 da manhã ou 5 horas da manhã você acorda e vai ler a palavra? Olha que coisa, isso é um hábito. Intimidade com Deus. Poyang Cho,
ele é um pastor de uma das maiores igrejas do mundo. Ele dizia o seguinte, que no mundo inteiro as pessoas levantam cedo para ganhar dinheiro. Todas as pessoas na história que tiveram intimidade com Deus levantavam cedo para buscar a face do Senhor. No mundo inteiro as pessoas levantam cedo para ganhar dinheiro, mas as pessoas que marcaram a sua época levantavam cedo para buscar o Senhor. Quantos estão entendendo? É consagrar a sua vida a Deus, é consagrar a sua vida a Deus. Sabe, a gente tem um hábito. Eu não vejo ninguém na televisão, também não sou uma igreja legalista, você é livre, mas a gente faz um domingo. Evita ver falsão, evita ver esses programas, por mais inocente que pareça, sempre tem alguma coisa que vai te corromper. Aí chega no domingo à noite, a pessoa está pesada, carregada, a palavra tem dificuldade de entrar no coração, o coração está baixinho, está duro, porque eu ouvi tanta coisa durante o dia, entendeu? Eu tenho esse hábito há alguns anos, eu não sei mais. E sabe o que isso fez comigo? Coisa mais rara que a televisão. Isso sim é um hábito. Eu fico sabendo das notícias através de irmão. Porque se você falar dessa coisa, presta a televisão. Então a gente tem que estar ligado à fonte que é Cristo, não à fonte de entretenimento. Também ou não? Sabe? Desligar das coisas desse mundo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Pensa comigo, que eu quero começar esse ponto para terminar nesse terceiro. Se você desligar um ramo da árvore, esse ramo vai morrer, mas a árvore vai continuar. Se você tirar o galho morre, mas a árvore continua com vida, porque ela vai lançar outros renovos e a vida. Ou seja, não tem opção. Você não pode desligar da fonte que é Cristo. Você não pode se desconectar da igreja, da presença do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para vocês, pastor, só Deus sabe. Eu não consigo mais santificar. Minha vida tudo está seca. Na minha vida está tudo sem graça, sem vida. Aí eu lembro de Jó, quando ele fala que ainda que o tronco esteja morto, sem vida, ao cheio das águas, ele dará uma vida nova e dará novos frutos. Ao cheiro, você imagina, só o cheiro da água tem poder para fazer gerar vida. Talvez você está aqui nessa noite, irmão, e você ainda não mergulhou nessa água, mas só o cheiro dessa água está gerando uma revolução no seu interior. Pode acreditar nisso. Só em estar em contato com os irmãos, só em ter vindo aqui, você pode ter certeza que pela semana vai ser tudo isso. Pode acreditar nisso. Pode acreditar isso com todo o seu coração, porque o Senhor está te levantando nessa noite. Amém? Terceiro lugar, o propósito dos frutos é glorificar ao Senhor. Olha o que diz o versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em que desejo muito, diga muito. Irmãos, é muito fruto, não é pouco, não é muito. E assim nos tornarei os meus discípulos. Olha que coisa maravilhosa. A vontade de Deus é que nós possamos dar muitos frutos. Nós não vamos a Deus por todo tempo, mas queremos mais, muito mais do Senhor. Desejo do coração de Deus é que nós sejamos frutíferos. Bem ou não? Todo cristão, ele tem que ter esse desejo de ser frutífero, de glorificar a Deus. Sabe? Toda criança, ela tem desejo de agradar o seu Pai. E você também tem esse desejo de agradar o Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Amém? A Bíblia diz que o Pai é glorificado quando nós, seus filhos, damos muitos frutos. E muitos frutos. Os teólogos discutem que frutos são esses. Alguns dizem que são frutos do Espírito, outros que são filhos espirituais. Outros teólogos dizem que esse fruto é a transformação da nossa alma. A gente não quer apresentar uma corrente teológica para você ver que tipo de fruto é esse. Mas eu quero dizer uma coisa que a gente sabe que a vida aqui tem que ser muito fruto. Muito fruto. Muito fruto. Se é dom
dons do Espírito, se é fruto do Espírito, se é filho espirituais, se é transformação normal, não sei, mas que tem que ser muito fruto. Amém, irmão? Muitas vezes nós... Agora, o que é importante é que parece tão óbvio, né? Pastor, tem que dar muito fruto, tem que ter uma vida frutífera. Mas, você sabe, irmãos, que nós precisamos ganhar essa realidade das coisas. Uma coisa é você ouvir. Uma coisa é você ter um conhecimento na sua mente. Outra coisa é você ganhar a relação com o seu espírito. Entendeu, Zé? Tem muita gente que não frutifica. Tem muita gente que não vive uma vida frutífera plena. Não. Por quê? Só tem teoria. Só tem conhecimento. Mas não tem relação com o espírito. Não tem entendimento da palavra, porque os frutos eles têm que aparecer. Não é só de boa, eu estou por Deus. Não, esses frutos têm que ser, eles têm que vir evidência, eles têm que se materializar. Mas isso só acontece quando esse conhecimento da palavra se torna experiência na nossa vida, irmãos. Interessante, 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vivo e nos tem dado entendimento para conhecermos o que? O verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Olha só, verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Interessante, a gente está falando aqui, nós temos que ter entendimento. E no original, no grego, eu estou pensando um pouco aqui no grego, mas só hoje. Essa palavra entendimento aqui, você sabe um pouquinho. Na verdade é assim, você tem um computador, Bíblia, você clica ali e aparece o original. É assim, mas essa palavra entendimento no grego, ela tem dois significados. Olha só, o entendimento pode significar oida, que significa ganhar entendimento. Oida, ganhar entendimento. Mas ela também pode ser diamoia, que significa ter entendimento com experiência. Olha que interessante. Uma coisa é você ter entendimento, outra coisa é você ganhar entendimento como fruto de experiência. Entende o que eu estou dizendo? O que significa isso? Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus pela experiência. Você tem que ter uma experiência também. Não é a experiência do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu pastor. É a sua experiência. Você tem que ter aquele testemunho para contar. Você está na lugar, uma voz, Deus te mostrou, Deus te aprovou, Deus te levou, te conduziu. Mas tem que ser a sua experiência. E quando a gente tem essa experiência, a gente frutifica, irmão. Porque uma coisa é a gente crer, outra coisa é a gente ter frutos, é a gente experimentar. Então o Senhor quer nos levar a frutificar, mas esse fruto é produto de uma experiência. Quantos querem ter experiências com Deus em 2015? Quantos querem experimentar novos níveis de relacionamento com Deus? Quero concluir essa palavra para que não fique só na teoria, para que não fique só no entendimento, mas quero que você ganhe essa palavra no seu espírito, para que você essa semana pense no Senhor, eu quero dar frutos. Eu quero frutificar, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam esses frutos. Eu quero que as pessoas olhem para a minha célula, olhem para a minha vida de oração, para a minha vida de testemunho e vejam os seus frutos. Você precisa ganhar isso na sua vida. Eu quero que essa história fala que um homem disse com um carro em penhasco, ou melhor, em dois prédios, bem alto. E ele estava ali andando, né? Ali imagina que ele estava ali de longe, ali tem uma ilustração bem passada de uma natureza, mas imagine um homem na Copacabana. E aquele homem, ele perguntou para as pessoas se elas acreditavam que ele seria capaz de fazer. Ele escolheu uma mulher e perguntou para aquela mulher, para aquela senhora: a senhora acredita que eu consigo atravessar essa porta? Acredito. Ele falou: legal. Mas ele perguntou: a senhora acredita que eu posso atravessar essa porta com uma pessoa no carrinho? Aí eu acredito. Aí ele perguntou: você pode ter essa vontade para andar nesse carrinho e essa porta? Eu não. Quer dizer, ela acreditava, ela tinha certeza que podia,
Mas na verdade, ela tinha medo de se lançar. Ela tinha medo de viver o que ela se propôs. Por isso, não adianta só você acreditar na palavra de Deus. Você vai ter que se lançar. Se lança. O que o Senhor está pedindo de você nesse próximo ano? Se lança. Entra no carrinho, deixa te conduzir. Amém, irmão? E nisso você vai glorificar o seu Pai que está no céu, e suas orações serão respondidas. Então, concluindo, uma vida de frutificação. Eu sou a videira verdadeira. Significa que o nosso propósito de vida é a frutificação. Amém? Significa que Jesus é a nossa fonte. E também que os nossos frutos têm que ser visíveis, palpáveis e resultados das nossas experiências com Deus. Uma vez, Jesus passou por uma figueira. Ele olhou uma figueira junto com seus discípulos, e aquela figueira tinha muitas folhas. Mas ele procurou os frutos naquela figueira e não achou. Então Jesus liberou uma palavra e fez aquela figueira secar. E nunca mais deu fruto. Você sabe, irmãos, não adianta a gente imitar folha. Não adianta a gente imitar aparência. Não adianta a gente mostrar para as pessoas, botar bem debaixo do braço. Essa folha. O que conta são os frutos. O que conta é o que a gente tem glorificado ao Pai através dos frutos que nós damos. O Senhor está procurando a aparência. Ele está procurando a realidade. Você precisa ganhar essa verdade no seu coração. Fala, Senhor, eu não quero viver aparência. Eu não quero viver de evento, culto em culto, momento em momento. Eu quero ser um ramo frutífero da água fonte. Eu quero que as pessoas olhem para o meu trabalho e vejam diferencial. Eu quero que as pessoas olhem para a minha célula e vejam uma célula frutífera. Eu quero que, com abrir da minha boca, saia a realidade de viver. Mas essa é a tua experiência. Quantos querem ter essa experiência com o Senhor? O Senhor vai te levantando essa noite. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa Ele cortar o que tem que ser cortado. Deixa Ele cortar o que tem que ser cortado. Deixa, irmão. O Senhor sabe, você é Deus, você está ligado aonde? Você está ligado aonde? O Senhor sabe onde. Deixa o Senhor agir. Você sabe que ao longo da vida a gente tem aprendido que muitas vezes Deus tira coisas da nossa vida que já cumpriram um propósito. Tem coisas que vêm para a nossa vida por um determinado tempo. Tem coisas que Deus permite que venham para nós para cumprir um propósito, mas tem um propósito, Deus já tira. Não queira segurar aquilo que Deus já tirou. Entende o que eu estou dizendo? Deus tira também coisas que iam fazer você lá para frente pecar, se assassinar, não precisa saber. Sabe, você pode trabalhar na minha vida, mas uma coisa eu sei, eu jamais vou sair dessa beleza, dessa condição. Quando você recebe esta palavra, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. 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 Feliz Natal para você. Amém. Que adianta Natal se a gente não conhece Jesus desse Natal? Que adianta ter um banquete cheio de comida, um espírito vazio todo Deus? É melhor às vezes você ter um pão com água para comer. Entende? Que viver vazio dentro do seu coração. Então, não fique triste. Se esse ano você tiver um banquete, não tiver pesca, não tiver um presente para dar, não fique triste. O Senhor Jesus é sua nossa necessidade. Ele é tudo nossas necessidades. Se dizem o aniversário dele, então exalte ele, glorifique ele, se envolva com ele, ame ele, faça amor com ele, faça o dia com ele, bota uma música, bota um louvor. Não deixa nada tirar essa alegria, essa presença do Senhor.
Feliz Natal para vocês, Deus abençoe. E que na noite desse Natal, se tiver com a sua família, se levante lá, faça uma oração. Libere uma palavra. Deixa Deus. Estava passando ouvindo um pastor do Egito, um país muçulmano, que não pode, interessante, que não pode pregar o evangelho. Não pode. É proibido. Mas o único dia que pode pregar o evangelho é Natal, que é 23 de dezembro. Interessante isso. O único dia que pode se falar de Jesus, que é liberar o país inteiro. É verdade. Está aí um bom exemplo para você dar na sua noite de Natal. E você fala, irmãos, que bom que a gente pode falar de Jesus todos os dias. Que bom que Jesus nasce no nosso coração todos os dias. Que bom que a gente pode glorificar o Senhor todos os dias. E assim a gente vai vivendo, seguindo, louvando o Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar. Deus abençoe a sua vida, vá em paz. Deus guarde o seu caminho. Quero orar também nesse momento.